Hoje, dia 17 de julho de 2025, quinta-feira, a Igreja celebra a memória do bem-aventurado Inácio de Azevedo, presbítero, e seus companheiros mártires. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Somos conduzidos pela liturgia da palavra de hoje a refletir sobre um Deus que se compadece de seus filhos, que sofrem e os liberta, seja por meio de pessoas que são enviadas para essa missão, seja pela ação misericordiosa de seu Filho Jesus, manso e humilde de coração, que alivia o peso de nossos fardos. A primeira leitura do livro do Êxodo mostra a Deus que chama Moisés e o envia ao Egito, com a missão de falar em seu nome ao seu povo escravizado naquele país. Moisés pede a Deus instruções sobre como deveria agir. Deus lhe dá recomendações de modo que fique claro que ele, Moisés, deve agir em seu nome, em nome do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Moisés anunciará ao povo que Deus não o esqueceu e que está ciente de tudo o que eles têm passado no Egito, e que se compadeceu dos seus sofrimentos, propondo-lhes assim a libertação. Moisés anunciará também um Deus que chama os que sofrem para que se aproximem dele, para que ele os acolha e guie seus passos. Um Deus que vem ao nosso encontro, ou que nos chama a ir ao seu encontro, como vemos no Evangelho de hoje, no qual Jesus pede que venha a ele todos os sofredores, os que estão abatidos, cansados, fatigados com o peso de seus fardos. Quem são hoje os que estão nessas situações? Todos nós, em algum momento, temos esses sentimentos ou passamos por situações similares que nos deixam cansados e fatigados. Por que Jesus os chama ou nos chama? Chama para que percebamos quão pequeno são nossos fardos perto do seu, a cruz. Quando reclamamos que o nosso fardo é pesado, ou que as coisas não saem como queríamos e que temos muitos sofrimentos, é porque não contemplamos a sua cruz. Tudo o que passamos fica insignificante perto da cruz de Jesus. Por essa razão, contemplar a cruz de Cristo é um santo remédio para aliviar o peso de nossa cruz. Ao nos aproximarmos de sua cruz e ao contemplá-la naquilo que ela tem de mais profundo, encontramos descanso. Se isso não for suficiente, diz ele, experimentai tomar sobre vós o meu jugo, a minha cruz, e vereis o que quero dizer quando digo que encontrareis descanso se vierdes a mim. Cristo nos dá uma grande lição com este chamado, aprender dele a humildade e a mansidão de coração, para que não fiquemos reclamando por qualquer coisa ou sofrimento. Ele mostra que quando somos obedientes a Deus, nossas cruzes se tornam leves, porque, como diz um provérbio popular, Deus não nos dá um fardo maior do que as nossas forças. Essa liturgia da palavra de hoje nos traz profundo alento para a nossa caminhada missionária, para a nossa missão neste mundo. Como diz uma passagem da carta aos Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece. Deus nos fortalece, encoraja e ajuda a carregar nossos fardos. Aprendamos, pois, com Ele a sermos mansos e humildes de coração. Assim, além de carregar nossos fardos, ajudaremos outros a carregarem os seus, dando-lhes exemplo de perseverança, resignação e fé. Jesus nos ensinou tudo isso, que sejamos também nós multiplicadores dos seus ensinamentos, que possamos aliviar as dores e os sofrimentos de nossos irmãos, levando até eles o Cristo crucificado e o Deus da libertação que não quer o sofrimento de seus filhos, mas que eles se convertam e vivam.
Jesus, em outra passagem do Evangelho, agradece ao Pai por ter revelado a sabedoria do reino aos pequeninos, segundo o mundo, e de tê-la escondido dos sábios e doutores da terra. Isso acontece porque só os pequenos são capazes de compreender profundamente e aceitar de coração as coisas de Deus. De fato, o mundo religioso judaico da época de Jesus havia criado um sistema de leis, decretos e mandamentos extremamente duros que eram impiedosamente impostos sobre os ombros do povo, e conforme tal sistema, Deus cobrava com insistência o perfeito cumprimento de cada lei e decreto, premiando quem os realizava completamente e condenando quem não era capaz de cumpri-los. Jesus, porém, pregava uma resposta de amor, que dava muito mais ênfase ao que Deus fazia pelo povo e não ao que o povo era ou não capaz de fazer por Deus. Conforme Jesus, a infinita misericórdia divina alcança sobretudo aqueles que, segundo a compreensão dos mestres judaicos, já estavam condenados porque eram incapazes de ler, compreender e cumprir tudo o que Deus deles exigia. Já a linguagem de amor, de solidariedade e de esperança que saía da boca de Jesus era facilmente entendida por pobres e pecadores, e estes vibravam de alegria quando ouviam Jesus falar. O texto de hoje é um belíssimo convite de Jesus, que deseja acolher todos os que se sentem cansados e oprimidos pelo fardo da lei. Em troca, ele promete um jugo suave e um peso leve. E isso nos leva a refletir sobre nossa existência cristã hoje em dia. Como tenho vivido os preceitos do Senhor? São eles resposta para seu amor por mim ou simples obrigações a cumprir para não perder seu favor? Dou testemunho diante dos irmãos do Deus amor de Jesus Cristo ou do Deus terror dos mestres da lei e fariseus? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santo Inácio, de Beato Inácio de Azevedo e seus companheiros, desça sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A você, o meu abraço, a minha bênção, que Deus lhe proteja neste dia de hoje.